Olá pessoal, tudo jóia? Então, hoje estamos aqui para falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, né? Não deveria ser, que é o filtro biológico de fundo. O filtro biológico de fundo, depois de algum tempo de uso com muito sucesso, vem sendo demonizado por muitos aquaristas, né? Para que eu estou falando sobre o filtro biológico de fundo? Eu não estou aqui para defender o uso, falar que você tem que usar o filtro biológico de fundo, né? Gente, a meu modo de ver, o aquarismo ele tem que ser um hobby de inclusão social e não de exclusão, né? A gente sabe que tem muita gente que gostaria de ter um aquário em casa, que quer ter, que não tem condição de comprar um filtro como um canister, que não tem condição de montar um sump, que não tem condição nem mesmo de ter um bom hang-on, né? Isso limita, né, as pessoas. Recapitulando, né, quando eu era criança, que o filtro biológico de fundo, quando veio, foi uma revolução, porque até então tudo era mantido de uma forma muito primitiva e difícil. A gente tinha que realizar muitas trocas parciais, você não contava nem com um bom condicionador de água, né, só apenas anticloro na época aqui no Brasil, e você tinha que realizar muitas trocas parciais e tá realmente... praticamente só existiam aquários autociclantes naquela época, né? Isso limitava muito a nossa fauna, né? A quantidade de animais que a gente poderia colocar nos nossos tanques. E com a vinda do filtro biológico de fundo, foi que nós tivemos realmente condição de melhorar a nossa fauna, de poder ter um pouco mais de animais, de a vida desses animais também serem prolongadas, né? Tipo assim, você tem um aquário funcionando perfeitamente, se você realiza as suas sifonagens, a troca parcial de água de forma correta e tal. Bom, mas vamos adiantar. O intuito é simplesmente ajudar aqueles aquaristas que não têm condição de ter um bom canister, ou montar um sump, ou comprar um bom hang-on. E eu sei por experiência própria que o filtro biológico de fundo funciona, e funciona muito bem. Eu mantive um aquário, um temático amazônico, né, desmontei ele recentemente por 2 anos e 9 meses, e não haveria nenhuma necessidade de desmontar ele, né, mas eu desmontei para refazer essa montagem. E o filtro biológico de fundo, com 2 anos e 9 meses de uso, eu não tive nada, amônia zerada, nitrito zerado. Não tive também grandes quantidades de nitrato, porque mesmo com filtro biológico de fundo eu utilizo plantas, né? Eu vou estar dando a dica para vocês ao longo do vídeo. Então, gente, é perfeitamente viável sim montar o filtro biológico de fundo, né? Se você não tem condição de adquirir hang-on, se você não tem condição de adquirir um canister, se você não tem condição de montar um sump, né? Muito bacana você ter um filtro biológico de fundo, ele vai funcionar normalmente. Você vai ter eu diria assim, essa experiência aconteceu comigo, me veio essa ideia por acidente, porque eu precisava mudar de casa, eu não tenho casa própria, e eu tive que montar um aquário de 100 litros, né, que estava guardado de forma rápida, né? Coloquei o filtro biológico de fundo, conforme instruções que eu fui conseguindo adquirir ao longo dos anos, ao longo do tempo, e que eu vou estar passando para vocês também aqui, e montei, eu creio que da melhor forma possível, né, um aquário com filtro biológico de fundo. E eu tive assim uma biologia, falando sério para vocês, que eu não tive em nenhum outro aquário até hoje. Uma água cristalina de uma forma maravilhosa. E assim, como eu falei, eu fiquei com esse aquário montado por 2 anos e 9 meses, sem ter um picozinho, nada, sempre zerado a amônia,
sempre zerado o nitrito, né? O nitrato praticamente baixíssimo por causa das plantas, não tive problema algum nesse aquário, né, com relação à água. Então a água é de extrema qualidade. Então assim, com a crise que a gente está passando, né, nesse país desde 2014, né, final de 2013 até hoje, final de 2018, e com as dificuldades financeiras, eu mesmo passei por períodos complicados, e a gente ama esse hobby, quer tratar nossos peixinhos da melhor maneira possível. Me veio a ideia de, até porque eu desmontei há pouco tempo, de fazer esse vídeo e estar divulgando a verdade, né? Eu não tenho compromisso com nenhuma empresa, as empresas estão aí fabricando filtros novos, as pessoas realmente não sabem nem qual o filtro que ela necessita no aquário. Lógico que se você tiver um aquário de jumbos, você montar um filtro biológico de fundo é totalmente inviável pelo tamanho do seu aquário, vou estar explicando isso. Então, se você tiver um aquário, no meu ponto de vista, isso é um ponto, não estou colocando regra, gente, isso é a minha experiência, um filtro biológico de fundo para aquários acima de 200 litros já não funciona, entendeu? Então, mas se você tiver aquários pequenos, de médio a pequeno porte, de 200 litros para baixo, é totalmente viável, vai dar certo se você cuidar do seu aquário de forma correta, se você não tiver preguiça, se você ama realmente o aquarismo, fizer as sifonagens, as trocas parciais de forma correta, vai dar certo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Quer montar um aquário barato, com a qualidade, manter uma qualidade bacana da água, com a filtragem biológica extremamente eficiente, que funciona por todo o seu substrato, algo bacana? Siga as dicas que eu vou dar agora para vocês. Primeira coisa, você tem que entender que o que você precisa saber em termos de filtragem é que você tem que ter uma água de qualidade. Uma filtragem só ocorre realmente quando você retira ali do seu aquário, retira daquela água que está em contato com seus peixes, com o seu sistema, o excesso de carga orgânica, nitratos também, você vai retirar vai estar retirando de alguma forma. Toda aquela carga orgânica, seja a que for, isso é retirado de que forma? Da forma verdadeira, falando, né, que acontece nas suas trocas parciais, sifonagens de fundo, através das plantas. Por quê? Se tiver em contato da água, vamos supor, eu tenho uma filtragem química com carvão ativo bacana, ou purigem e tal, mas está em contato com a água, vai chegar uma hora que esse material filtrante vai saturar e vai começar a soltar novamente isso da água. Eu tenho ali uma boa filtragem mecânica com Perlon ou esponja, mas essa esponja está em contato com a água, vocês entendem? Está dentro do sistema, entendeu? Então a filtragem de verdade, você coloca isso na sua cabeça, a filtragem de verdade só ocorre quando você tira do seu aquário esses compostos orgânicos, esses elementos que estão ali sendo dissolvidos, né, sendo diluídos na água, entendeu? Por isso a importância das nossas sifonagens e das nossas trocas parciais, né? Não existe sistema de filtragem, que elimine totalmente os compostos orgânicos do nosso aquário. O único sistema de filtragem verdadeiro e eficiente que existe é você. Então, que vai estar ali fazendo sifonagem, troca parcial, vai estar tirando aquilo de dentro da sua água. Então, você tem que realmente entender um pouco do processo para que você não faça besteira. Não adianta você ter um aquário de 100 litros e gastar horrores num filtro canister. Eu já vi pessoas também cometer o erro de montar um aquário com um SAMP, né? Monta um SAMP e faz um espaço gigantesco para cerâmicas e gasta ali uma fortuna em cerâmicas e a pessoa se esquece que as bactérias vai estar juntamente com os peixes competindo pelo oxigênio que existe na água, né? Então não é os excessos, não é um filtro gigante, não é uma filtragem superdimensionada que vai me trazer uma água de qualidade. Vocês entendem? Bom, então vamos lá, gente, partindo dessa premissa. O filtro biológico de fundo é um sistema que vai estar fazendo a filtragem biológica, transformando amônia em nitrito
em nitrato, e esse nitrato vai estar sendo consumido pelas nossas plantas. A experiência que eu estou passando aqui para vocês é uma experiência que eu vivi, que para mim deu extremamente certo, e não estou falando que é regra, mas se você seguir os passos que eu vou passar, vai dar muito certo.